Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Jean Vilela. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, pegue por gentileza o teu evangelho, o teu livro santo, e abram todos comigo, por favor, no Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Quem achou 1 Coríntios capítulo 12, diga glória a Deus. Eu vou ler até a parte A do 9, ok? Está escrito o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Amém, igreja? Quantos acreditam que a fé também é um dom do Espírito Santo? A palavra dom, você já aprendeu isso aqui, ela vem do grego carisma, e significa dádiva ou presente. E se essa fé que é revelada como dom, é uma dádiva, é um presente, que Deus ele tem prazer em entregar, para honrar e fortificar os que são seus, eu não sei você, mas se é presente, eu estou interessado. Não, com esse glória a Deus, acho que só eu estou. Eu e a irmã. Eu vou de novo. Se dom quer dizer dádiva, presente, e Deus está falando na palavra que a fé é um dom que Ele tem prazer de entregar, eu não sei você, mas eu estou interessado nesse presente. Você também está? Vira para a pessoa mais linda que tiver do seu lado e diga para essa pessoa assim: como é que está a sua fé, irmão? Quem é que concorda que a nossa fé, às vezes, ela parece uma montanha russa? Você tem uns dias que você está com tanta fé, mas tanta fé que você diz, se o diabo apareceu de uma voadora na boca dele. Quem tem uns dias que você está assim? A pessoa tosse do seu lado, você fala, vem cá que eu vou orar. Mas quem também tem uns dias que você está meio, sei lá. Quem fica meio assim? O pastor diz, Deus vai te dar a vitória, você fala, será? Você ouve a palavra pelo rádio, e o pastor João Ribe está pregando, e ele diz, essa situação vai mudar, você fala, sei não. Porque infelizmente o ser humano ele é oscilante, às vezes você está lá em cima, às vezes você está, mas eu vim aqui com uma palavra profética. Se você está por baixo, Deus vai te colocar por cima e vai levantar a sua fé. E se você já está por cima, se prepare, porque Deus vai fazer você decolar nas asas do Espírito Santo, e você vai sair daqui com uma fé tão extraordinária, que se você der de cara com uma montanha de problemas, você vai dizer em nome do Senhor, ergue-te daqui, lança-te no mar, e se você não duvidar, é assim que vai acontecer. Quem acredita nisso, diga um glória a Deus bem alto e bem forte. Você acredita mesmo nisso? Então eu vou reler o que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 9, somente a parte A. E só quem acredita com todo o coração vai repetir bem alto e bem forte após a minha leitura, mas tem que ser para abalar as estruturas do inferno com toda a sua fé. Vamos lá? Eu leio e você repete em seguida, mas bota para arrebentar, hein? Amém? Hoje é o dom da fé, hoje você pega no tranco, irmão, agora vai. Então vamos lá, eu leio e você repete em seguida. E a outro. E a outro. Com fé agora. E a outro. Pelo mesmo Espírito, a fé
e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Levanta a mão e diga: Espírito Santo, eu quero e eu preciso desse dom da fé na minha vida. Você crê que Ele está aqui, Ele vai distribuir dons à sua igreja? Então só quem acredita desocupe as suas mãos, feche os seus olhos e com toda a sua fé, você vai agora abrir a sua boca e vai fazer o possível e o impossível para dar para a palavra do Deus vivo a maior, a mais sincera, a mais verdadeira e a mais poderosa salva de palmas. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Vai aplaudindo e vai dizendo glória, glória, glória. Diga glória ao teu nome, Senhor. Vai por tua conta, continua. Pai querido, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama da tua bênção, da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove toda barreira, todo bloqueio, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Podemos assentar, por favor? E se possível, anote o que você vai aprender, porque o Senhor vai falar conosco, amém? O dom da fé é o primeiro entre os chamados dons de poder. E o que são dons de poder? São dons que têm o propósito de manifestar pequenas expressões da onipotência de Deus na terra para realizar os seus propósitos. Quais são, pastor, os dons de poder? O dom da fé, que nós vamos aprender hoje. Os dons de curar, que nós vamos falar quarta que vem. E o dom da operação de maravilhas, também chamado de dom de milagres. Através desses três dons, o Senhor revela o seu poder ilimitado. Porque através dos dons de poder, Ele manipula céu e terra para abençoar os que são seus. Através dos dons de poder, Ele altera a medicina, a biologia, a química, a física, a matemática e qualquer outra ciência. Quando os dons de poder se manifestam, 2 e 2 não são 4. Pastor, dá quanto? Quanto Deus quiser que dê. Quando um dom de poder entra em ação, o céu para, a lua se detém, o mar se abre, a muralha cai no grito, o fogo desce do céu, um homem caminha sobre as águas, a tempestade se acalma através de uma palavra. E esses dons tão extraordinários estão à nossa disposição. E aí você me pergunta, então por que é que nós não fazemos uso? Porque não dá para usar aquilo que você não entende. Quem aqui gostaria de ganhar um helicóptero hoje? Para quê? O máximo que você ia fazer com o helicóptero hoje, pelo menos a grande maioria aqui, era o quê? Vender e dar entrada numa casa, num apartamento. Tem alguém que pilota helicóptero aqui? Me leva para um rolê que eu adoro. Pastor, o senhor já andou? Existem coisas que só vivem milionários e missionários. Eu estou no segundo grupo. Então já andei de helicóptero, não paguei um centavo. O nome disso é provisão. Outro dia a gente troca essa ideia. Mas adianta Deus te dar um helicóptero hoje? Sim ou não? Por que não? Você não sabe nem ligar o trambolho. Então, para quem não tem conhecimento, a ferramenta não tem muita serventia. E por
que a igreja hoje é tão pobre na manifestação dos dons de poder? Porque infelizmente a nossa geração tem se tornado cada vez mais rasa e superficial no entendimento das Escrituras. Então, já que hoje a gente vai começar a falar sobre dons de poder, e o primeiro deles é o dom da fé, o primeiro fundamento que a gente precisa compreender e assimilar, para desvendar que dom é esse, chamado de dom da fé, é que de acordo com as Escrituras, e eu vou te provar na palavra, existem pelo menos 3 tipos de fé. E se você não souber a diferença entre os 3 tipos, você nunca vai poder fluir no dom de maneira intencional. Pastor, quais são os 3 tipos de fé? Se você estiver anotando, marque aí. O primeiro tipo de fé é aquele que a gente chama de fé para a salvação, ou também conhecido como fé salvífica, ou fé inicial. O que é essa fé salvífica? O que é essa fé inicial? É o que Paulo, ele vai escrever na carta aos Efésios, no capítulo 2, vá comigo até lá, por favor, e já se prepare que a gente vai passear bastante na palavra hoje, então seja o mais rápido que você conseguir para encontrar os textos, que é para você não perder nada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse texto, ele é uma das principais chaves para o entendimento da soteriologia, doutrina da salvação pela graça. E olha o que Paulo vai dizer. Efésios 2, 8, achou? Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem é que acredita que foi salvo pelo Senhor Jesus? Como é que você sabe que foi salvo? Ah, pastor, eu acho. Meu amigo, para mim esse é um assunto relevante demais para você ficar só no eu acho. Porque é o destino da sua alma por toda a eternidade. Quem aqui tem certeza que foi salvo? Mas por que a gente foi salvo? Como é que você sabe que foi salvo? Ah, pastor, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Está enrolado. Ninguém é salvo porque é bom. Nós somos salvos porque Ele é bom. Ninguém é salvo por aquilo que faz, fez ou fará. Nós somos salvos por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, porque Ele pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e quando nós entendemos a obra dEle, através da fé, nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça é Deus te tratar de uma maneira que você jamais mereceria ser tratado. O tratamento que todos nós aqui, sem exceção, mereceríamos é um só: inferno, condenação, lago de fogo e enxofre, porque o salário do pecado é a morte. Tem algum pecador aqui? O que a gente merecia era condenação, ponto. Ninguém merecia ser salvo, mas pela graça, através da fé, aquele que mereceria o inferno, recebe uma habitação celestial na Nova Jerusalém, e é premiado com vida eterna. E eu só tomo posse da salvação que graciosamente o Senhor me oferece, se no meu coração existir o primeiro tipo de fé, que é a fé salvífica. Que fé é essa? É a fé que faz você se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Essa é a fé que faz o filho pródigo voltar. Essa é a fé que faz o pecador reconhecer a sua miséria e se entregar. Essa é a fé que faz um homem duro e rebelde tomar a decisão de se batizar nas águas para sepultar o velho homem e nascer de novo da água e do Espírito. Como é chamada essa fé? Fé salvífica, fé para a salvação ou fé inicial. De onde é que surge a fé salvífica, pastor?
Romanos capítulo 10, versículo 17. Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz exatamente como surge essa fé no coração do homem. Quem achou Romanos 10, 17, diga amém. Está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o que, gente? A palavra de Deus. Um dia você ouviu a palavra, quem lembra desse dia? Ao ouvir a palavra aconteceu alguma coisa aqui dentro, quem lembra dessa experiência? E você começou a mudar de ideia enquanto a palavra era anunciada, quem já passou por isso? Às vezes o pregador começou a falar, você não estava dando nem bola, estava pensando, não sabe de nada esse cara. Aí no meio da mensagem você pensou, ele sabe alguma coisa. No final da mensagem você falou, como é que ele sabe tudo? Não é ele, é Deus na vida desse cara. Quem já passou por isso? E quando você se dá conta, seja na igreja ou no rádio, ao ouvir a palavra, o que acontece aqui dentro? O Espírito Santo deposita em você uma porção de fé para a salvação. Diga para quem está ao teu lado, é só uma porção. Para que serve essa porção inicial? Para você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, se arrepender, se entregar e entrar pela porta que é Cristo. Em Hebreus 11:6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé salvífica, você não consegue fazer parte do reino do céu. Deu para entender o primeiro tipo de fé? Agora, você não passa toda a caminhada cristã sobrevivendo só com aquela porção inicial que você recebeu quando se converteu. Eu me entreguei para Jesus há 20 anos. Toda vez que eu falo isso, eu me sinto um senhor. Porque parece que faz mais tempo, mas faz 20 anos que eu ouvi o evangelho, e o pastor falou, você quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão, não me pergunte como, quando eu vi eu já estava de mão levantada, chorando, e eu vim aqui na frente, dobrei meu joelho, eu tinha 10 aninhos de idade, só cabeça, parecia um alfinete, eu com 10 anos parecia que tinha 8, esqueci de crescer, estiquei depois, e eu vim para frente do altar, me entreguei para Jesus, e naquele dia Deus me deu uma porção de fé. Quem entende isso? Mas será que eu estou sobrevivendo na caminhada com Deus há 2 décadas, só com aquela mesma porção que eu ganhei no início? Alô? Não. Existe um segundo tipo de fé. E qual é o segundo tipo de fé? Para quem está anotando, marque aí. É a fé como uma característica do fruto do Espírito Santo. Eu já vi muita gente falar, olha, você precisa buscar os frutos do Espírito. Quem já ouviu isso? No plural, como se fossem vários frutos. Mas de acordo com a Escritura, não são vários frutos. O fruto do Espírito é um só, é singular, mas ele tem 9 características. E quais são essas características? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você está em Romanos, passe adiante, vai passar primeiro e segundo aos Coríntios, depois você encontra Gálatas, capítulo 5, verso 22, todos acharam? Amém, gente? Está escrito assim, ó, mas o fruto do Espírito são quantos frutos? Ele não diz, mas os frutos do Espírito são, ele diz o quê? O fruto do Espírito é um único fruto, mas ele tem todas essas características. Qual é a primeira? Amor ou caridade. Segunda, alegria ou gozo. Terceira, paz. Quarta, longanimidade ou paciência. Quinta, benignidade, em outras traduções, fidelidade. Sexta, bondade. E qual é a sétima? Bem forte, bem forte, bem forte. Fé. E depois? Mansidão e temperança, ou domínio próprio, autocontrole. E aí o versículo seguinte diz, contra essas coisas não há lei. O que é a fé como uma característica do fruto do Espírito Santo? Olhe para mim.
Quando você ouve o evangelho e a fé inicial, a fé salvífica brota dentro de você, automaticamente você se rende, se entrega a Cristo e a sua vida se torna templo vivo e morada da pessoa de Paráclitos. Quem crê que o Espírito Santo mora dentro de você? Uma vez que você se torna uma habitação, um tabernáculo de Deus na terra, a habitação do Espírito Santo, que sou eu, ela não pode, em hipótese alguma, continuar do mesmo jeito que ela era antes, porque agora quem está morando em mim é um Espírito que é santo. Então diga para quem está do teu lado, não tem como ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo a velha vida. O cara antes do Espírito Santo era caloteiro, mulherengo, era um moleque piranha, um piriguete, dava em cima de toda a mulherada, falava mal de todo mundo, brigava, xingava, falava palavrão, tomava todas, vivia no ralabucho. Aí ele se entregou a Jesus, foi cheio do Espírito Santo. Qual que é a evidência de que o Espírito Santo mora dentro dele? Se o Espírito Santo habita ali dentro, um fruto precisa ser gerado. E que fruto é esse? São essas 9 características. E qual que é o propósito do fruto do Espírito Santo? Nos transformar em verdadeiros cristãos. O que é ser cristão? Cristão vem do grego e significa pequeno Cristo, igual a Cristo, aquele que vive como Cristo viveu. Ser cristão não é usar terno e gravata. Ser cristão não é usar saia lá no pé, cabelo lá no pé, porque tem umas irmãs aí que pensam que, não, eu não rapo sovaco, então eu sou de Deus. Não, eu só uso saia, eu sou de Deus. O outro fala, eu só uso terno e gravata, eu sou de Deus. E aí se ele passa na rua e vê o pastor Jean andando de bermuda e de tênis, vai dizer, tá vendo esses pastores da porta larga? Tudo fora da doutrina. E tem gente que acha que a evidência de você ser de Deus é o exterior. Só que de acordo com a palavra não é não. Se eu tenho o Espírito Santo, qual que é o fruto que precisa ser gerado de dentro para fora? 9 características que me tornam semelhante a Jesus, parecido com Jesus, uma cópia de Jesus. Quem tem o Espírito Santo tem o quê? Vamos lá, segue a lista. Amor. Olha que cara de fofinho, fofinha que tem essa pessoa do seu lado. Vê se não é puro amor. Pastor, quem não conhece que compre. Isso mora comigo. Olha aí, é puro amor, não é? Ó. Além de amor, qual que é a segunda característica? Alegria, gozo. Eu não entendo esse povo que diz que é de Deus e vive com a cara amarrada. Eu sou feliz, irmão. Eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Já tentei pregar mais sério, não consigo. Porque eu sou assim em qualquer lugar. Então eu falei para Jesus, e aí Jesus, ou o Senhor me muda, ou não vai dar. Porque imagina eu pregando desse mesmo jeito com 19 anos. Com 30 tem gente que fala, esse menino aí, não sei não, viu? Mas o Espírito Santo falou, eu te dei óleo de alegria, então você tem que ser do jeito que eu te fiz. E é assim, um é mais sério, o outro é mais extrovertido, mas quem tem o Espírito Santo é feliz. Vira para quem está do lado, vê se ele está com cara de alegre ou parece que chupou limão. Fala nada, só olha, só examina. Tem gente que nessa hora vai assim, está faltando o fruto do Espírito. Terceira característica, paz. Esse povo que vive gostando de uma briga, de uma treta, de uma polêmica. Quem conhece gente que gosta de discutir? Tem umas pessoas que falam assim, eu conheço. Já dá aquela olhada. Sabe aquele povo que discute até com a secretária eletrônica? Deixa o seu recado, eu deixo se eu quiser. Isso não é característica de quem é cheio do Espírito Santo, não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter paz. Quem mais? Longanime quem?
longanimidade, paciência. Que mais? Benignidade, fidelidade. Que mais? Bondade. Aí ele vai dizer mansidão, domínio próprio, mas em especial, qual que é a característica que a gente vai frisar? Fé. O primeiro tipo de fé é a fé salvífica. Deu para entender? O segundo tipo de fé, qual é? É a fé como característica do fruto. Se eu tenho o Espírito Santo, essa fé precisa se desenvolver na minha caminhada progressivamente como um fruto. Por que o Senhor compara a fé com uma característica do fruto? É muito simples. Porque quando a gente pensa em fruto, a gente pensa em algo que precisa crescer e amadurecer. E se a fé é parte do fruto, não adianta você achar que só com a fé inicial você vai chegar até o final da jornada, que não vai. Fala para quem está ao teu lado, a fé inicial, ela é um pontapé para você começar. Mas depois a fé tem que ser característica do Espírito Santo na sua vida. E se a fé é um fruto, o que acontece? Ela precisa crescer e amadurecer. Isso significa que a fé que eu tinha ontem e me trouxe até onde eu estou hoje, não é a mesma fé que me levará para o meu amanhã. A fé que eu preciso para que amanhã eu chegue onde Deus quer que eu esteja, é a fé que eu preciso buscar agora. É o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Volte algumas páginas aí, Romanos capítulo 1. Versículo 17, quem achou, diga amém. Está escrito: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, como? Fale bem forte para mim, por favor. Não ouvi. Porque nele se descobre a justiça de Deus, como, gente? Diga assim, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que é que mantém o justo vivo? Então o justo não morre quando o coração para de bater. O justo morre se ele perder a fé. Vira para quem está atrás e pergunta de novo: tem fé aí ou não? Se o meu coração parar de bater, eu morri? Não, se eu estou com Jesus e estou cheio do Espírito Santo, eu fui promovido. Agora, quando é que um servo de Deus morre? Quando ele pensa que só com a fé inicial ele vai chegar até o fim. Não vai. Essa fé inicial precisa ser desenvolvida através do fruto, que vai crescendo e amadurecendo. Por isso que a nossa caminhada é de fé em fé. Eu vejo muita gente falando: nossa, pastor, quando eu me converti eu tinha tanta fé. Que bom, e hoje? Ah, hoje eu estou só pela misericórdia. A fé de ontem não te ajuda hoje. Quem está entendendo? Ah, pastor, naquela época, nossa, como Deus me usava. Meu Deus, eu era fogo puro. Eu tinha uma fé. E agora? Se a fé é um fruto, ele tem que crescer, não diminuir. Quem está compreendendo? Porque se essa fé diminuir e morrer, sou eu que morro. E se o primeiro tipo de fé é a fé inicial, a fé salvífica, e o segundo é a fé como característica do fruto do Espírito Santo, acho que agora ficou fácil. Qual que é o terceiro tipo de fé? É a fé como um dos 9 dons do Espírito Santo. Então repita comigo assim: a fé também é um dom. E aí você vai me perguntar: e qual que é a diferença da fé que é dom, da fé que é fruto, da fé que é só fé? Pastor, para mim complicou tudo. É fé daqui, fé de lá, não é tudo a mesma coisa? Não. A fé como dom é algo diferente e muito mais incrível do que a maioria das pessoas imagina. E para a gente começar a entender a fé como dom, eu quero que você volte lá onde a gente começou, 1 Coríntios capítulo 12. A chave de interpretação desse capítulo 12, onde Paulo fala sobre os dons, eu já disse aqui em outras ocasiões, é o versículo 7.
Porque quando você entende o 7, você entende a dinâmica, a mecânica dos 9 dons. Então vamos lá, o que é que está escrito? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que isso quer dizer? O Espírito Santo não é manipulável. Não há nenhum ser humano na terra que possa lhe dar uma ordem. Não há ninguém que tenha o poder de decidir quando é que o Espírito Santo vai se manifestar. Diga para quem está do teu lado, Paráclitos é Deus e acabou. Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma fumacinha. Ele não é a terceira pessoa da Trindade no sentido de ser alguém inferior. Ele é o próprio Criador, o próprio Cristo, habitando dentro de mim e dentro de você. Então, se Ele é Deus, alguém pode obrigá-lo a operar? O máximo que um homem pode fazer é tentar simular a ação do Espírito Santo. E quem aqui já foi em algum lugar onde você viu algo que o povo chamava de Espírito Santo, você falou que é Espírito, eu sei, só não sei se é santo. Alô? Isso tem um pouco a ver com o dom de discernimento de espíritos, que a gente vai falar mais para frente. Mas quem já viu algo que o povo dizia que era do Espírito Santo, mas você falou, não estou em paz com esse trem não. Não vem pôr a mão em mim não, sai para lá, coisa ruim. Porque tem gente que finge que está cheio do Espírito Santo. Tem não? Que bom. Tem? Eu ouvi história de que um certo pastor de uma igrejinha foi entregar uma profecia para o sobrinho dele, que estava brigado com ele. Aí ele disse, eis que eu te digo, meu sobrinho. Aí o pessoal falou, Deus agora tem sobrinho, não é mais filho? Tem gente que simula a ação do Espírito Santo? Tem, mas quem é sincero sabe, se tem unção ou se não tem jeito. Porque a presença de Deus é algo que ou vem ou não vem. E quando não vem é um monte de lata batendo. É só barulho, pode ter a melhor banda, pode ter o cara mais eloquente falando, mas se não tem a essência não tem jeito, porque o Espírito Santo, ele é Deus, então ele só se manifesta quando ele quer. E quando o assunto são os dons, não há ninguém que receba de Deus um dom para usar o seu bel prazer. Você pode receber de Deus um dom de poder, mas você não vai usá-lo quando você quiser. Por quê? Porque se você usar quando você quiser, você vai querer usar para a sua glória. E todo dom tem que apontar para Cristo, para glorificar o Senhor. Então, o que é que Paulo está dizendo? Um dom só entra em operação quando o Espírito Santo decide que for útil. Diga assim, não é quando eu quero. Fala para quem está todo, não é quando você quer, é quando ele decide que é útil. Ficou claro isso? Entendendo o 7 fica fácil. Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A gente usa a palavra da sabedoria quando quer? Não, quem é que decide? Quando o Espírito Santo decide que é útil, ele põe palavra na sua boca. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O dom do conhecimento, também chamado de dom de revelação, pode ser usado quando a pessoa quer? Quem é que decide quando é útil? Aí entra o versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Se um dom não é algo comum que a gente usa a hora que quer, é evidente que o dom da fé não é a fé salvífica que todo crente recebe quando ouve o Evangelho, e também não é a fé como característica do fruto do Espírito Santo. Esse dom é algo diferente. Pastor, e como é que eu vou entender essa diferença? Eu gosto de explicar o dom da fé da seguinte maneira, se você quiser até anote isso, que nunca mais você vai esquecer. Eu costumo chamar o dom da fé de uma fé especial. Pastor, como assim? Eu gosto de chamá-lo também de uma fé emprestada. Pastor, como assim uma fé emprestada?
É uma fé que vem do próprio Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, quando o Espírito de Deus olha para aquele servo e para aquela serva, que está passando por um vale de sombra e de morte, que está passando por um deserto, uma tempestade, uma luta, uma humilhação, e o Espírito Santo, ao olhar para o coração do homem, vê que com a fé que aquela pessoa tem, ela não vai dar conta. Quando o Espírito de Deus olha para você e diz, com a porção de fé que você tem, você não vai chegar lá. Com essa porção de fé, não vai ser suficiente. Com essa porção de fé, você vai acabar desistindo. Sabe o que ele faz? Quando ele vê que é útil, ele libera sobre você essa fé especial. Essa fé emprestada. Diga para quem está do teu lado, é algo que vem do céu queimando dentro de você. Não vem quando eu quero, eu não posso dizer, Espírito Santo, eu quero ativar o dom da fé agora. Não é assim. Não é assim. Quando é que ele se manifesta? Quando o Espírito Santo vê que eu sozinho não vou conseguir. Aí sabe o que ele faz? Ele faz um aporte temporário de fé. Com aquele aporte, eu dou conta do recado. Quando esse dom se manifesta, normalmente todo mundo que está em volta fica assim, mas de onde veio essa fé toda? Você acabou de perder um bebê, como é que você está dando glória a Deus? Você acabou de descobrir que foi traído, traída, como é que você está indo para a igreja? Você está entre a vida e a morte, olha o exame que você tem que fazer. O médico falou que você não vai sair da mesa de cirurgia, como é que você está sorrindo? Você descobriu que o teu filho está na droga, que o teu marido tem outra. Tua vida está destruída, você deveria estar revoltado, revoltada, indignado, indignada, mas você está cantando e glorificando ao teu Deus. E as pessoas perguntam, como é que pode? Da onde você tira essa força? Você está indo fazer a quimioterapia e está falando de Jesus para o médico. Como é que pode? Você está lá desenganado, mas está glorificando ao Senhor. E você mesmo olha para você e diz, eu não sabia que eu tinha essa fé toda. Mas sabe por que você não sabia? Vira para quem está do lado e fala, porque você não tinha mesmo. Fala para essa pessoa, essa fé veio porque era útil. Ela veio porque era necessário, porque Deus viu que você não ia dar conta sozinho. Então depois que passa e aquele dom, parece que ele vai embora, você começa a olhar e falar assim, eu fiz o que eu fiz? Eu falei aquilo mesmo na cara do médico? Como é que eu tive coragem? E às vezes é muito comum que a própria pessoa se surpreenda. Vira para quem está do teu lado, já passou por algo assim? Sabe aquele momento que depois você olha para trás e diz, como é que eu resisti? Que fé era aquela que eu estava naquele dia? Eu acordei com o Espírito Santo dentro de mim, não sei, eu estava diferente. Mas não é que você estava diferente. É que o Espírito Santo, no pior momento da sua angústia, ele te tomou nos braços e ele te carregou no colo. Ele enxugou as suas lágrimas, ele te deu força para prosseguir, ele não deixou você parar, ele estava cuidando de você naquele momento. Essa é a fé especial. Esse é o dom da fé, é algo extraordinário, não é o fruto, não é a fé salvífica, é algo que só vem quando realmente a gente está daquele jeito. Quer ver esse dom sendo exemplificado em algumas histórias da Escritura? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11. A palavra do Senhor é linda, né, gente? Hebreus capítulo 11, esse capítulo é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Aqui só tem gente que manifestou uma fé acima da média.
E a palavra aqui vai falar da fé de Abel, de Noé, de Abraão, de Enoque, de Moisés e de tantos outros. Só que eu quero que você vá lá no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 32. Porque o capítulo aqui está quase acabando. Mas olha que coisa interessante. O escritor dessa epístola fez questão de registrar, inspirado pelo próprio Espírito Santo. Hebreus 11, 32, quem achou, diga amém. Amém. Todos acharam? Está escrito. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, passa um traço embaixo aí, pela fé. Os quais o quê? De novo. Pela fé. Olha o que esses caras fizeram, e me diga se isso aqui é fé normal. Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Olha que fé. 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais, o que diz aí? O mundo não era digno. Quando a gente lê os feitos desses homens, parece que a gente está falando dos Avengers, os Vingadores da vida real. Esses caras aqui são super-heróis, pastor. Eles são muito diferentes da gente, não. A Bíblia, quando fala do profeta Elias, que foi o cara que orou para descer fogo do céu, diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias era um ser humano como qualquer outro, e todos os heróis da fé também. Agora eu te pergunto, o texto aqui fala de alguém que pela fé fechou a boca dos leões. Quem é que fez os leões jejuarem? Alô? Daniel, quem conhece a história do profeta Daniel? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi mordido por um cachorro pincher? Não, porque aqueles cachorros não tem nem tamanho, só tem olho, e eles são forgados. Quem já conheceu? Não sei se é mal de baixinho. Cadê os baixinhos aí? Tem um baixinho invocado perto de você? O pessoal diz que os baixinhos são estressados, não sei. Não sei se é mal de baixinho, mas o pincher não tem nem tamanho, e ele late para todo mundo, mexe com os cachorros grandes. Eu queria ter essa autoconfiança. Como é que ele late? É sempre um negócio assim, meio irritante. E se você vacilar, ele te morde. E dói. Quem já levou mordida de cachorro? Fala para quem está do teu lado, imagina vários leões famintos. Dentro de um buraco, os caras vão jogar você, e você é a janta. Você acha que com uma fé comum dá para encarar um trem desse? Alô? Só que a ordem do rei era, se fizer pedido para qualquer deus ou homem que não o rei Dario, vai para a cova dos leões. Sabe o que Daniel fazia? O bicho é doido, irmão. Ele abria a janela e virava as mãos na direção de Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Era pastor da paz e vida, fazia culto de manhã, de tarde e de noite. Era dos meus. Os caras entregaram ele para o rei e disseram, oh, é verdade que você estava orando? Daniel falou, é. Mas você sabe que vai para a cova dos leões? Ele falou, faz o que você tiver que fazer aí. Jogaram ele na cova dos leões, e os leões tiveram que jejuar. Sabe por que o leão não devorou Daniel? Porque leão se alimenta de carne, Daniel andava no espírito. Ele passa a madrugada inteira deitado naquele puff, deliciosamente confortável. De manhã, quando abrem a cova para ver os restos mortais, está lá o Daniel, vivão.
Ah, pastor, vai saber, os leões não estavam com fome, eram banguelas. Banguela? Tiraram Daniel de lá e jogaram os caras que colocaram Daniel. Antes dos homens caírem no chão, sabe o que os leões fizeram? Pensa que eu só sei imitar Pincher? Pegou eles no ar, igual seu cachorro quando você joga o churrasco para ele. E eles foram estraçalhados. Quando Daniel sai da cova, vem aquele óculos assim, tá. O povo da internet já entendeu. Todo mundo falou, mas que fé é essa que esse cara tem? E eu fico pensando que depois Daniel deve ter falado, mano, olha o que eu fiz. Mas não foi ele. O que é isso, gente? É uma fé especial. O versículo 34 fala de homens que apagaram a força do fogo. Quem foi que caiu no fogo e não se queimou? Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez uma estátua de ouro e falou, quando vocês ouvirem o som da música, é para todo mundo ajoelhar na minha estátua. Se não ajoelhar, vai para a fornalha de fogo. Todo mundo ajoelhava. Sadraque, Mesaque e Abednego ficava aqui, ó. Pastor, eles faziam essa cara, é a minha imaginação, dá licença? Todo mundo dizendo, abaixa, abaixa. Os caras falaram, é ruim, hein? Disseram para o rei, ó, tem 3 malucos aí que estão tirando com vocês, não estão ajoelhando. Nabucodonosor chama os 3 e diz, é de propósito que vocês estão levando uma com a minha cara? Vocês não sabem que tem que ajoelhar, não? Eles olham para Nabucodonosor e dizem assim, o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E se Ele não livrar, não tem problema, porque nem assim nós adoraremos a sua imagem. Nós preferimos a morte a quebrar o mandamento do nosso Senhor. Com uma fé normal não dá para fazer isso. Nabucodonosor fica tão revoltado que ele diz, aumenta o fogo da fornalha 7 vezes mais. Amarra os 3 e jogaram. O negócio estava tão quente que os caras que jogaram eles morreram queimados do lado de fora. E fecharam. Nabucodonosor depois vai lá para ver como é que estava o churrasco. Quando ele olha, ele começa a esfregar o olho e diz, não é possível, não é possível, não é possível. Ele chama os seus homens e diz assim, gente, me ajuda aqui. Nós não jogamos 3 homens amarrados lá dentro? Sim, rei, por quê? Porque eu estou olhando, vê lá. Tem 4 homens soltos, caminhando e dançando no meio do fogo, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Como assim? Quando abriram a fornalha que os 3 saíram, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha no cabelo. E tem umas irmãs que passam do lado da barraquinha do churrasquinho e fica toda preocupada. Nem cheiro de fumaça tinha. Você acha que isso é normal, gente? Fala para quem está do teu lado, é só com o dom da fé. Agora o dom da fé não é só aquele que te livra da angústia. Muitas vezes é aquele que te capacita a suportá-la. Porque o texto também fala, no versículo de número 35, acompanha aí. De homens que foram torturados, diga torturados. Versículo 36 diga assim, que sofreram escárnios e açoites. E ainda no 36 diga, cadeias e prisões. Agora olha o 37, fala assim, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, e andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Fala para quem está do lado, você quer o dom da fé? Vão ter momentos que Deus vai usar a sua fé para mudar a situação. Mas vão ter momentos que Deus vai usar a situação para mudar você. E o dom da fé não é aquele que diz, Deus tem que fazer.
O dom da fé é aquele que diz: Deus vai fazer, mas se Ele não fizer, eu posso ser apedrejado, torturado, serrado. Serrado. Já se cortou com faca? Dói pra caramba. Você nunca estava lá cortando um negócio e você tá. Pegou um dedo? Quem já pegou? Dá um desespero, irmão. Fala para quem está do teu lado, já pensou como é que é ser serrado? Faz assim, ó. E o cara sendo cerrado, e diziam: nega a sua fé. Ele dizia: eu morro, mas eu morro adorando o meu Senhor. A palavra fala de homens que foram vestidos de ovelhas e cabras. Sabe o que é isso? Na época do Império Romano, uma das principais diversões dos romanos eram as arenas dos gladiadores. E a diversão deles era ver dois homens entrarem ali sem que um tivesse nada contra o outro. Um tirava a vida do outro da forma mais sangrenta possível. Eles achavam isso legal. Uhul! Só que, na época da perseguição contra os cristãos, eles não só viam lutadores profissionais se degladiando até a morte, como pegavam inocentes cristãos, até mulheres e crianças, e vestiam com roupas de ovelhas, com peles de cabras, e soltavam na arena na frente de uma multidão de milhares de pessoas para assistirem o espetáculo. E cristãos eram jogados nas arenas, vestidos de animais, e aí eles soltavam leões e tigres, e a plateia assistia e aplaudia, enquanto os nossos irmãos do passado eram devorados. E a história diz que aqueles que entravam na arena para morrer, eles iam glorificando e adorando ao Senhor. Eles dobravam os joelhos e rendiam a alma a Cristo, mas não negavam a sua fé. Quando a gente estuda um pouquinho de história da igreja, a gente percebe que a gente não sabe o que é ter fé e o que é sofrer pelo Evangelho, não. Quando Nero, imperador romano, fica louco, fora de si, por causa do incêndio que ele mesmo havia provocado na cidade, a história vai dizer que Nero coloca a culpa do incêndio nos cristãos. E como forma de vingança com os que criam em Jesus Cristo, Nero tem a seguinte ideia: ele diz que a cidade de Roma estava escura e precisava ser mais iluminada. Então ele coloca estacas de madeira em todas as principais ruas de Roma. Em cada estaca ele pendura e amarra um cristão. E ele dá ordem aos seus homens para atearem fogo, um a um, porque os cristãos que seriam queimados nas ruas de Roma serviriam para iluminar a cidade. E a história vai dizer que quando os homens de Nero colocavam fogo no primeiro cristão e a chama começava a queimar nos seus pés, nas suas pernas, sabe o que ele fazia? Ele começava a cantar hinos de louvor a Deus. E ele ia queimando e cantando, queimando, morrendo lentamente, abrindo a boca para cantar e adorar. Quando a chama crescia muito e ele já estava para morrer e sufocar, se asfixiar, e ele já não conseguia mais cantar, ele parava e entregava o Espírito a Deus e morria. E quando um parava de cantar porque morreu nessa estaca, o da estaca seguinte, que estava começando a queimar, continuava o louvor de onde o primeiro tinha parado. Quando o segundo não podia mais cantar em louvor a Deus, porque estava para morrer queimado, o terceiro continuava de onde aquele havia parado. E a história vai dizer que enquanto os cristãos eram mortos, o povo de Roma ouvia a distâncias e distâncias o louvor que estava sendo entronizado ao Deus vivo, mesmo na hora da morte. E é essa fé sobrenatural que não nega o Senhor até as últimas consequências, que o Espírito Santo de Deus quer liberar sobre a minha e a sua vida. Diga para quem está do teu lado: não é só fé para resolver o problema. Diga para essa pessoa: também é fé para suportar o sofrimento.
É uma fé que diz, eu vou até o fim. É uma fé que diz, eu não vou negar o meu Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer para ter esse tipo de fé? Para encerrar por hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu quero ler com toda a igreja de pé. Você quer que o dom da fé seja despertado dentro de você na hora da sua angústia? O segredo é esse aqui, ó, Hebreus 12, 2. Quem achou, diga amém. Olhando para o pastor. É ruim, hein? Olhando para o problema. Se olhar para o problema, desanima. Olhando para a luta, para a perseguição. É aí que tem que olhar? Leia para mim bem forte. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga assim: Jesus é o meu modelo de fé. Por quê? Porque havia um gozo proposto a ele. Qual era o gozo pelo qual ele veio à terra? Salvar, remir e resgatar a humanidade. E por aquilo que ele desejava, ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta. E por isso hoje ele está à direita de Deus. Sabe por que ele está lá? Sendo adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, e em breve vai voltar para nos buscar, porque ele foi até o fim, ele suportou a cruz. E sabe o que é que deu força para Jesus permanecer na fé e não desistir? Ele estava profeticamente olhando para mim e para você, ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Então, por amor à sua vida, ele não desistiu. E a palavra dele para você hoje é muito simples: se eu não desistir de você, por que é que você está pensando em desistir de mim? Quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de um livro que eu li 2 anos atrás, de um pastor chamado Francis Chan. Alguém já ouviu falar do pastor Francis Chan? Ele dirige uma igreja muito importante lá nos Estados Unidos e ele escreveu várias obras. Eu gosto muito da forma com que ele comunica o evangelho. Mas em especial esse livro que eu li dele há 2 anos atrás se chama O Deus Esquecido, onde ele fala da honra ao Espírito Santo. Ele mexeu muito comigo e quando eu estava estudando a palavra para hoje, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu li no livro do Francis Chan há 2 anos atrás. Aí eu fui procurar. Eu separei um trecho do livro aqui para você. Eu posso ler? Ah não, tudo bem, procura o livro, você lê sozinho. Eu posso ler um trecho para você? Porque esse trecho aqui mostra de forma prática e real o que é o dom da fé. O que é essa fé especial? Olha o que o Francis Chan escreveu. Eu vou ler, tá? Ele diz assim: certa vez jantei com um homem impressionante em Seul, na Coreia. Ele era um dos 23 missionários feitos reféns pelos talibãs no Afeganistão em julho de 2007. Para quem não consegue se lembrar da história, os talibãs executaram 2 daqueles missionários antes de fazer um acordo com o governo da Coreia do Sul e os reféns fossem liberados. Aquele homem me contou os horrores de ser trancado em uma cela, sabendo que o martírio era uma possibilidade real. Ele também falou sobre o último dia em que eles ficaram todos presos juntos. Seus captores os dividiram, mais tarde em grupos de 3, e os levaram a áreas remotas. Cada um dos 23 missionários rendeu sua vida a Deus naquela noite. E disse ao Pai que estava disposto a morrer para a glória do Senhor. Houve até uma discussão sobre quem morreria primeiro. Um deles tinha uma pequena Bíblia que os missionários dividiram secretamente em 23 partes, para que cada um pudesse ler alguma parte das Escrituras quando ninguém estivesse olhando.
A palavra de Deus e o Espírito Santo os firmaram ao longo dos 40 dias de cativeiro. Uma das coisas mais fascinantes que aquele homem me contou foi o que aconteceu desde então. Quando voltaram a Seul, por algum tempo, vários membros da equipe perguntaram-lhe: você não gostaria de ainda estar lá? E ele me disse que muitos deles sentiram uma intimidade muito profunda com Deus no período passado na prisão. E agora, de volta ao conforto, já não conseguiram experimentar. Esse é o dom precioso da intimidade que o Espírito Santo nos oferece. Trata-se de uma segurança que não tem preço e vale qualquer sacrifício de nosso conforto, mesmo aprisionado por radicais talibãs. Deu para você entender um pouquinho ou não? Esse pastor se encontra com um homem que passou 40 dias preso com radicais islâmicos, talibãs, sendo ameaçados de morte durante esses 40 dias, e o tempo todo eles acordavam pensando que poderia ser o último dia. Todos eles entregaram a alma a Deus, estavam dispostos a morrer por amor ao Evangelho, e eles até brigavam para ver quem morria primeiro. E quando eles foram libertos e voltaram para casa, eles se encontravam e diziam: você não sente saudade de lá? Pastor, como é que alguém sente saudade disso? É porque eles diziam: quando a gente estava lá no pior momento da nossa vida, nós sentíamos uma fé, uma intimidade, uma proximidade com o Espírito Santo, que aqui no conforto a gente não é capaz de sentir a mesma coisa. Sabe o que era isso que eles estavam sentindo? É o dom da fé. Tem gente aqui que em momentos da sua vida, você não sabia o que era isso, mas você já sentiu essa fé extraordinária. Quem já passou por coisas que depois que você passou, você diz: eu não sei como eu sobrevivi, não sei como eu suportei. É porque Deus te emprestou uma fé, é porque o Espírito Santo te carregou no colo. E tem pessoas que talvez nunca experimentaram, mas vão começar a experimentar isso daqui para frente. E eu quero orar hoje para que esse dom seja despertado no coração de homens e mulheres no nosso meio. Mas antes de fazer essa oração, preciso perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para o autor e consumador da nossa fé, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou aqui te chamando para virar crente ou para mudar de religião, estou te oferecendo salvação e vida eterna. Você quer? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém que quer, dê um sinal assim com a sua mão e eu vou orar por você. Oh glória! Se tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto, não abaixa a sua mão não. Você que ergueu a sua mão, posso orar por você, meu amigo? Posso? Então sai do seu lugar e vem aqui para frente. A igreja aplauda e glorifique bem forte ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque o autor e consumador da nossa fé está aqui para salvar. Se tem mais alguém, levanta a mão e venha. Diga glória a Deus. Eu vou fazer um segundo convite. Tem alguém que já entregou a vida para Jesus, se afastou da casa do Pai, se desviou do caminho e deseja hoje, parabéns, e deseja hoje se reconciliar com Deus e voltar para a casa do Pai. Pastor, eu me desviei, eu me afastei, mas eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? O Senhor está te chamando. Tem alguém que precisa se reconciliar com Deus agora? Levanta a mão assim. É tua alma que está em jogo. Pastor, é para mim essa palavra, eu quero voltar para Jesus. Erga a mão para o céu assim. Todos estão firmes e fortes. Quem está firme e forte? Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: pastor, eu preciso que Deus me dê um renovo na minha fé hoje. Eu não quero viver a vida toda só com a fé salvífica. Eu quero que essa fé frutifique, e quero que essa fé especial se manifeste na minha vida quando for útil. Se você precisa mesmo desse renovo de fé, vem para frente. Deus não vai deixar você desistir. Deus não vai desistir de você. Deus não vai te abandonar agora na hora que você mais precisa. Vem mais perto do altar, vem mais perto. A igreja, fecha os seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Com essa fé você pode passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum.
1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. De olhos fechados, toda igreja ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e era tudo o que eu precisava, pois eu entendi o que é o dom da fé, e eu reconheço que eu preciso hoje de um renovo do Senhor, para que a minha fé não desfaleça. Por isso, ó Pai, perdoe agora os meus pecados, e em nome de Jesus, me renova, me fortalece, me põe de pé, e me dá, Senhor, esta fé especial, para que eu possa suportar o meu deserto, a luta que eu tenho enfrentado. E eu creio que se o Senhor não desistiu de mim, eu também não vou desistir de te servir, e eu viverei tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Jean Vilela. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.